Tudo na sua vida depende da sua mente, dos seus sentimentos, de como você encara o mundo, quais as percepções e pensamentos que você tem a respeito das coisas, das pessoas, das situações que você vive. Essa percepção pode fazer com que você tenha uma atitude positiva ou negativa diante delas, melhorando ou piorando o seu estado, dando boas perspectivas de futuro ou anulando toda possibilidade de progresso que você tenha. Provérbios 4:23 é um versículo que chama a atenção para a importância de proteger e cuidar do nosso coração, ou eu vou chamar aqui de âmago, homem interior. Quando eu digo homem aqui no sentido genérico, homem e mulher, ser humano, é o interior da pessoa, esse é o coração. Se você quiser proteger o seu coração, você precisa se cercar de cuidados. Quais são esses cuidados? Como centro das emoções, pensamentos e vontade, o coração simboliza a sede da vida espiritual, moral e intelectual. Veja que os três termos estão aqui ligados. Não é possível cultivar uma vida espiritual saudável descuidando da vida moral e da vida intelectual. Uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa reflete a outra. Como é que você vai guardar o seu coração? Assistindo porcaria, baixando o padrão moral e se contaminando com toda sorte de engano que pode levar você a comportamentos destrutivos, a sentimentos ruins. Da mesma forma, como é que você vai viajar nas ideias de quem não tem compromisso nenhum com Deus, com a fé, com os valores, com os bons princípios e acha que com isso você está sendo edificado? Não está. Você está simplesmente sendo presa fácil para filosofias que podem te distanciar da verdade e tornar você um escravo das paixões que enganam os seres humanos pelos milênios, desde que o homem existe. Cuidar do coração é essencial para o nosso bem-estar emocional, mental e espiritual. Devemos protegê-lo de influências negativas e cultivar sentimentos e pensamentos positivos. Eu sempre digo aqui, não foi eu quem inventou isso, você pode ter pensamentos ruins ocasionalmente, como um pássaro que pode pousar na sua cabeça, agora você pode expulsá-lo. Um pássaro pode decidir pousar na sua cabeça, por mais improvável que isso seja, mas você vai expulsá-lo. Da mesma forma, quando te ocorrerem pensamentos ruins, degradantes, coisas nocivas que vão contra tudo que é bom, você vai expulsá-los porque você é senhor da sua razão. Se você der guarida, der morada, se você for receptivo a esses pensamentos, eles vão fazer morada no seu eu interior, no seu coração. Daqui a pouco você vai estar repetindo padrões mentais e vai estar atraindo toda sorte de coisas ruins e a sua vida vai de mal a pior, porque você não guardou o seu coração. Muitas vezes você foi ofendido por palavras ou por ações que te fizeram mal e ao invés de perdoar, como manda a palavra de Deus, você guardou mágoa. Está aí o anzol que o inimigo queria usar para te prender, para fazer com que você fosse parado, paralisado na vida e não desse frutos, para que você tivesse apenas motivos para lamentar a sua existência e não aproveitasse a vida que Deus te deu, os seus melhores anos, para fazer a diferença onde quer que você esteja. Não importa se você tem muitas possibilidades, humanamente falando, se você foi dotado de talentos extraordinários ou se você é uma pessoa com talentos medianos, não importa se você está no bairro mais nobre da cidade ou na periferia, você está aí por um propósito. Cabe a você não ser um daqueles homens que receberam os talentos e agiram de forma, aliás, aquele que enterrou o talento ao invés de colocá-lo para trabalhar e ser multiplicado. Talvez você tenha inventado 1000 desculpas e uma delas é a ofensa, que você até vê o lado positivo, porque assim, ao invés de autor da sua história, ou pelo menos coautor, junto com Deus, você se faz de vítima e isso é a justificativa que você precisava para não progredir, para não colocar em prática aquilo que você foi criado para fazer. Isso é covardia. Deus não se agrada desse comportamento. Aquele homem que recebeu um talento e ao invés de multiplicá-lo, enterrou,
ele foi duramente repreendido. O talento que ele recebeu foi dado ao que recebeu mais talentos e multiplicou. Ou seja, não teve medo de colocar em prática aquilo que foi chamado para fazer. Ao invés de ficar lamentando, pensando na possibilidade de dar errado, ele foi lá, enfrentou os seus medos e colocou o talento para trabalhar. Fez o que devia ser feito. Ele alcançou não só resultados aqui na terra, como louvor daquele Senhor, que ao voltar disse que ele tinha sido bem sucedido e por isso iria ser colocado numa posição ainda maior. É isso que o Rei dos Reis quer fazer com você, mas tem que ter coragem. Não dá para ficar se escondendo de trás de desculpas que a gente usa muitas vezes só para não fazer nada, para se sentir confortável. Às vezes a gente, para não fazer nada, fica olhando para a crise, olha para um lado, olha para o outro, mas o fulano está pior do que eu, mas o Beltrano também não. E aí você se nivela por baixo. Fica um bando de gente com pensamento medíocre, que não faz nada, e isso não tem nada a ver com a sua condição financeira. Eu estou falando de atitude. Fica um bando de gente que pensa que está condenado a viver na mesma escassez, na mesma dificuldade, com os mesmos problemas a vida inteira, como se fosse alguém que já nasceu condenado. E a palavra de Deus não diz isso a respeito de ninguém. Pelo contrário, ela diz que o homem tem o poder de, por meio do seu trabalho, da sua fé, crescer. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é que você prefere na vida? Esperar o tempo passar e quando o Senhor voltar te repreender porque você não fez nada? Ou mesmo descobrir tardiamente que você perdeu toda a vida sem fazer nada do que deveria, sem dar uma palavra, sem ser útil, sem correr atrás dos objetivos, sem ir além? Quando Jesus Cristo estava na terra anunciando as boas novas, havia um costume, uma lei do Império Romano que governava toda a Palestina na época, toda a região de Israel, que os soldados romanos poderiam requisitar qualquer um judeu para carregar a sua bagagem por 1 milha. E o mandamento de Jesus Cristo, ao invés de estimular que se rebelassem contra este mandamento, ele disse, contra esta ordenança romana, ele disse: qualquer que vos obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, mostrando que quando você faz um trabalho de forma proativa, com prazer de fazer, sem reclamar, você deixa de ser escravo, você vai além da expectativa, você constrange aquele que pode estar até querendo ser um explorador, você vai ser livre quando você for além das expectativas, quando você cumprir a ordenança de bom grado. A lei da época dizia que o homem era obrigado a carregar a bagagem por 1 milha. Quando você carrega 2, você faz porque você é livre, porque você decidiu. Isso é nobreza, isso é ter fé, isso é se posicionar como o Senhor da sua vida. Isso é liberdade. Ao invés de ficar reclamando, trabalhe mais, plante mais para que haja o que colher, porque quando a colheita começar, ela não vai mais parar e você não vai ter mais onde colocar todos os bens, todos os frutos daquilo que você plantou. Deus nos abençoe com o entendimento da sua palavra. Eu oro agora para que Ele tire as escamas dos seus olhos e você veja o quanto é possível progredir observando a palavra de Deus. Eterno Deus, eu te peço, tira a venda dos olhos daqueles que estão limitados, achando que não há oportunidade para vencer, que só vê crise, dificuldade. Saibam eles que há sempre uma saída, uma porta aberta, um livramento especial para aqueles que em ti acreditam. Dá-lhes este coração voltado a ti. Ensina-os a proteger as fontes da vida, que é o coração de cada um. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.